Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Milena, professora do curso Capa, e eu estou passando aqui rapidamente para tirar algumas dúvidas de alunos que têm mandado pelo WhatsApp, por e-mail, e duas dúvidas surgiram essa semana e eu vou compartilhar com vocês a explicação aqui, porque a dúvida de um aluno pode ser de outro. Então a gente vem aqui rapidinho só para dar uma explicação para vocês. No nosso Juriscapa, no último Juriscapa de fevereiro, a gente trouxe uma notícia de uma fábrica de calçados que deveria pagar horas extras por suprimir intervalo de recuperação térmica. E aí surgiram algumas dúvidas sobre a aplicação. A decisão estabeleceu uma limitação temporal até 9 de dezembro de 2019. E aí surgiram algumas dúvidas relativas a essa limitação, por que houve, né, esse marco temporal aí. A gente vai tentar trazer aqui o esclarecimento. Com a reforma trabalhista, houve flexibilização e retiradas de vários direitos consolidados, tanto na legislação quanto na jurisprudência trabalhista. E aí, durante muito tempo, a jurisprudência os tribunais regionais do trabalho, o TST, tinham muitas dúvidas em relação à aplicação dessas modificações em relação aos contratos de trabalho em vigor. Aqui a gente tem um princípio de teoria geral do direito que a gente chama do tempus regit actum. O que acontece? A lei, enquanto ela é vigente, ela se aplica aos fatos ocorridos, né, acontecidos durante a sua vigência. A partir do momento que ela é revogada, modificada por uma nova lei, essa nova lei é que vai reger os atos daí em diante. Nesse caso aqui, aconteceu o seguinte: o intervalo de recuperação térmica, a jurisprudência entendia que se ele fosse suprimido, ele deveria ser pago como hora extra. Assim, por analogia ao intervalo intrajornada, o intervalo interjornadas, e que seriam pagos como horas extras e com reflexos sobre outras parcelas trabalhistas, né? E esse intervalo era previsto por uma portaria do Ministério do Trabalho. Com o advento da reforma, como eu disse para vocês, houve muita discussão, até que no início do ano passado, o TST julgou o tema 23 de incidente de recurso repetitivo e decidiu o seguinte, que a aplicação da lei da reforma trabalhista, ela é imediata aos contratos de trabalho em vigor. Então, o que se entende? A partir do momento que a reforma entrou em vigor, o que aconteceu até a data da vigência da reforma, até o início, é regido pela legislação e pelo entendimento jurisprudencial anterior. A partir da reforma, incidem todos o regulamento da reforma em relação àquela determinada parcela. As horas extras, os intervalos e adicional de salubridade e periculosidade são uma espécie de salário-condição. Por quê? Você recebe horas extras enquanto você está fazendo horas extras. Você recebe o intervalo de periculosidade enquanto você está trabalhando em condições periculosas. Você recebe o adicional de insalubridade enquanto você está trabalhando em condições insalubres. E aí, o que aconteceu? Em 2019, uma portaria da Secretaria de Trabalho e Emprego eliminou os intervalos de recuperação térmica da NR15, que trata das condições de insalubridade. Esse intervalo de recuperação térmica deixou de existir. E aí a jurisprudência vem entendendo o seguinte: se o intervalo deixou de existir, a sua supressão não enseja o pagamento de horas extras a partir de então. A partir dessa data da portaria, que foi 9 de dezembro de 2019, e é por isso que foi estabelecido esse marco temporal, esse intervalo de recuperação térmica, ele não é mais exigível, tá? E aí, até sobre isso, o TST
julgou o tema 161 também, ó, que diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. A não concessão do intervalo para recuperação térmica ao empregado exposto a calor excessivo antes de 9/12/2019 enseja o pagamento de horas extraordinárias pelo período correspondente. Aí você vai me perguntar, mas não deveria ser, então, em relação a partir da reforma? Mas acredito que nesse contexto aí o tribunal estabeleceu uma modulação, né? Enquanto existia o intervalo devido ali pela portaria, determinado pela portaria, é pago como hora extra. A partir de então, não é exigível mais. Tá bom? E aí, nessa decisão especificamente que a gente estava tratando aqui, o TST, embora tenha entendido que o intervalo de recuperação térmica é uma medida de higiene e segurança do trabalho, né? Geraria o direito às horas extras até a previsão da portaria. A partir daí, ela passou a não ser mais exigível. Aplicou-se, por analogia, o artigo 71, parágrafo 4º, que regia o intervalo entre a jornada antes da reforma trabalhista, e aí se determinou esse marco temporal. E agora a gente pega um gancho para outra dúvida, que é em relação à incorporação de gratificação de função após o desempenho dessa função de confiança, o cargo de confiança, por 10 anos. Né? A gente tinha a súmula 372 do TST que previa que depois de 10 anos de exercício de determinada função de confiança, ainda que a pessoa fosse destituída da função, aquela gratificação incorporava ao seu salário, porque ela não poderia ser retirado pelo princípio da estabilidade financeira. Isso foi retirado com uma reforma, foi alterada a redação do artigo 457, parágrafo 2º da CLT e do artigo 468, parágrafo 2º da CLT também, que não se considera mais uma alteração contratual lesiva a retirada dessa função e dessa remuneração. E aí, várias questões surgiram em relação à aplicação do tema 23. Como é que ficam os contratos que estavam em vigor se a aplicação é imediata? O TST e suas turmas, inclusive há decisões da SDI nesse sentido, diz o seguinte: se a pessoa desempenhava uma função de confiança ou cargo de confiança há mais de 10 anos, quando do advento da reforma, ainda que ela não tivesse sido destituída naquela época e o tempo passou, ela ficou desempenhando aquela função por mais de 20 anos, mas se ela já estivesse no desempenho da função há mais de 10 anos, quando veio a reforma, ela tem o direito adquirido, porque o direito não pode ser retirado simplesmente porque ele não foi exercido. Inclusive, esta semana eu peguei um caso concreto, né? Nesse sentido, a pessoa já desempenhava a função há mais de 20 anos, né? A função de confiança, mas ela foi destituída no 2025, ano passado. E aí, inicialmente, né, a decisão de primeiro grau não acolheu o pedido de incorporação daquela gratificação de função usando o princípio do tempus regitiactum, que a gente está falando aqui agora, né? Que a gente já falou em relação à recuperação térmica. Então, assim, não, ele foi destituído aqui em 2025, então a lei agora vigente é essa. Assim, mas espera lá, em 2017 ele tinha mais de 15 anos desempenhando uma função de confiança. E o TST ainda disse mais, nas decisões lá que a gente está comentando, que esses períodos não precisavam ser contínuos. Somando-se os períodos descontínuos, se juntasse ali aqueles períodos, desse mais de 10 anos, o direito foi adquirido, a pessoa tem direito a incorporação pelo princípio da estabilidade financeira. Agora vamos lá. Eu comecei a trabalhar
lá em 1900 e carochinha na empresa. Mas, quando veio a reforma, eu tinha 3 anos de exercício da função de confiança. Agora, em 2026, eu completo 10 anos. Se eu for destituído, eu vou ter direito à incorporação? Não. Sabe por quê? Quando veio a reforma, você só tinha apenas 3 anos de função de confiança, no exercício da função de confiança. Então, você não tem direito adquirido. Era uma mera expectativa de direito. Tá bom, pessoal? Me alonguei um pouquinho, porque eu me empolgo mesmo, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui e até a próxima. Ó, amanhã tem Juriscapa. Com os feriados da Justiça Federal, ele vai ficar mais curtinho, mas nós vamos trazer aqui uns temas de incidentes de recursos repetitivos do TST, tá? Pra gente tratar e explorar mais um pouquinho esse tema, tá bom? Um beijo!